Graça e paz, meus irmãos, amém? Queridos, sabido de todos que se aproxima a comemoração da Páscoa no próximo final de semana. Nós temos um dia reservado pela igreja há muito tempo, a quinta-feira, conhecida como a quinta-feira da Paixão e o domingo da Ressurreição. Nossa igreja terá, eu acho que o pastor vai falar no final, nós não celebramos a Páscoa, e eu vou hoje ter o desafio de doutrinar os irmãos e explicar o porquê que nós não celebramos a Páscoa como igreja do Senhor, igreja reformada. Mas nós aproveitamos, como foi dito hoje pela manhã pelo pastor Érico, nós aproveitamos a ocasião, o momento cultural que se reserva, o feriado e todo um final de semana, para nós pregarmos a Cristo, Ele crucificado e ressurreto dentre os mortos, que é a razão de nós estarmos aqui hoje à noite. E antes mesmo de lermos o texto da palavra do Senhor, eu gostaria de, a título de introdução, compartilhar com os irmãos que, na verdade, esta data, ela começa a ser observada pela igreja a partir do século IV, lá pelos anos de 325 depois de Cristo, quando Constantino era imperador, a igreja não mais sofria de perseguição, mas até mesmo pela falta da perseguição, o evangelho acabou se proliferando e se proliferando também, as heresias. E uma heresia comum na época era de que Cristo não era Deus, Cristo era apenas uma criatura que Deus havia criado, não era o próprio Deus encarnado. E inicialmente para tentar chegar a um consenso sobre essa heresia e para combatê-la e outras heresias que haviam na época, os pais da igreja já haviam morrido, os apóstolos já haviam morrido, e então o próprio imperador, ele reuniu ali alguns representantes da igreja no primeiro concílio de Nicéia. E nesse concílio se estabeleceu que a igreja deveria observar a comemoração da Páscoa num determinado dia, depois no equinócio da primavera, primeiro final de semana após a lua cheia, nessa época. E então percebam que de início, houve essa tentativa de se voltar a alguma coisa que havia sido referida lá no Velho Testamento, e com o passar do tempo, algumas coisas foram sendo agregadas à Páscoa, e uma delas, essa coisa dos ovos, que inicialmente eram ovos de galinha pintados, e depois apareceu coelho na história, os ovos se transformaram em chocolate, enfim. Mas provavelmente a inserção desses outros elementos aí na cultura da festa da Páscoa devem-se a uma deusa da mitologia suméria ou fenícia ligada à fertilidade, daí a relação com os ovos. O nome da deusa seria Easter, que é justamente o nome que em inglês é dado à festa, Ostern em alemão, e muito dessa coisa do sincretismo que a igreja acabou abraçando com o tempo, com o passar dos anos, e agregando valores de outras religiões e culturas à medida que a igreja avançava, e de modo que na Reforma Protestante os reformadores, eles tenderam a romper com determinadas práticas litúrgicas que tinham sido agregadas à cultura agora na Reforma Protestante da Igreja Romana,
em que se observavam muitas coisas e superstições, e criou-se um princípio que eu não tenho tempo para discorrer aqui, mas quem sabe em outro momento, que é o princípio regulador do culto, em que os reformados estabeleceram alguns princípios, basicamente a necessidade de se colocar no culto apenas aquilo que estivesse estabelecido na palavra de Deus, e não apenas aquilo em que, de repente, a Bíblia não se pronunciasse a respeito, então eu poderia inserir como objeto de adoração a Deus ou objeto de culto. E nesse sentido, por exemplo, João Calvino, o reformador lá de Genebra, ele não concordava, por exemplo, com a comemoração de dias santos, dia em que a igreja havia estabelecido para ser observado como dias santos, como o Natal, por exemplo. E essa é uma outra discussão, quando chegar lá no final do ano a gente pode conversar sobre isso. Mas acabou que ele preferiu tolerar que na cultura se observasse aquilo, a bem da promoção da própria reforma protestante. Por sua vez, John Knox, que é o nosso pioneiro, o criador do presbiterianismo lá na Escócia, reformador na Escócia, que bebeu da fonte lá de João Calvino, lá em Genebra, no tempo que esteve exilado lá em Genebra, ele também tinha determinadas restrições em relação a algumas questões que haviam sido acrescentadas ao culto, especialmente no caso dele, ao culto da igreja anglicana. Bom, tendo dito isso, e eu ainda nem li o texto da palavra do Senhor, a guisa de introdução apenas, eu queria só iniciar então com uma aplicação, que os irmãos não se deixem levar então pela cultura, pelo significado que a cultura quer dar à Páscoa, né? Eu vejo irmãos, às vezes crianças que ficam tristes porque não ganha aquele ovo de chocolate belíssimo, e os pais fazem das tripas coração, para usar um termo que minha mãe gosta, né? se acabam, faz de tudo para poder dar o ovo de chocolate, porque se não tiver o ovo de chocolate, então não tem Páscoa, e a gente perde uma grande oportunidade, de repente, para ensinar os nossos filhos. A gente vai ver que a Páscoa é uma festa de família, e a gente perde, então, uma oportunidade, se é que é para falar de Páscoa, para falar em termos bíblicos, e que não tem nada a ver com chocolate, ou com ovos, nem com o culto da ressurreição. Porque também tem gente que diz, se eu não for no culto da ressurreição, eu tenho que ir. Não, meu irmão, você não vai estar em pecado se você não vier. Vai ser muito bom, vai ter um café da manhã maravilhoso, a gente está tentando programar aí tudo, se você puder participar, vai ser uma bênção. Mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje aqui, é que a Páscoa não tem necessariamente a ver com a observação dessas crendices e questões culturais que foram se agregando a esta data. E, tendo dito isto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, verso 21 ao verso 27. Êxodo 12, verso 21 ao verso 27. Êxodo 12, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito, quando vossos filhos vos perguntarem:
Que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, Deus bendito, Deus santo, nós nesse local que nós separamos para adorarmos o teu santo nome, para servirmos uns aos outros aqui com os nossos dons, mas sobretudo para servirmos a ti, nós suplicamos mais uma vez a tua graça, Senhor. Cantamos que o Senhor é bom, cantamos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, cantamos que se não for para te adorar, não há sentido de existir. Recebe nosso louvor, Senhor, nessa noite, recebe a nossa adoração, recebe as nossas ofertas que trouxemos, recebe, ó Deus, agora a nossa expectativa de podermos ouvir a tua voz, através da tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é santa, que é perfeita, que é justa, que é boa, que é soprada, Senhor, pelo teu Santo Espírito ao nosso coração. Mas nós reconhecemos, Senhor, que verdades espirituais só podem ser entendidas, só podem ser, ó Deus, só podem gerar transformação no nosso coração através do teu Santo Espírito, Senhor. Então, para a glória do teu santo nome, opera com o teu Espírito Santo em nós nessa noite, nos fazendo entender essas verdades espirituais, nos dando objetividade, nos dando clareza, nos dando sabedoria, discernimento, nos dando revelação, Senhor, que venha de ti, do teu trono. E apesar de nós, Senhor, de quem nós somos, das nossas limitações, apraza-te, ó Deus, em falar conosco, Senhor, perdidos, pecadores, limitados, mas teus servos, a quem o Senhor decidiu amar e escolher antes da fundação do mundo, com um propósito eterno de redimir um povo de propriedade exclusiva tua, para manifestar nos tempos eternos a grandeza do teu poder e a riqueza da tua graça. Glorifica o teu santo nome nessa noite, através da tua palavra, que agora consideramos diante de nós. Tem misericórdia de nós, fala conosco, Senhor, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ser bem breve aqui, e eu tenho 3 pontos para compartilhar com os irmãos, por isso que eu espero que hoje eu vou ser breve. Eu tenho estudado lá no mestrado, uma das aulas desses dias foi sobre a pregação puritana, e de como os puritanos, eles quebraram com aquela retórica e toda aquela complexidade dos sermões que eram trazidos ao povo, especialmente pela igreja romana, em que se fazia até difícil de que as pessoas entendessem, e eles traziam um sermão muito simples e que era muito fácil de aplicar, inclusive porque ele devia ser lembrado durante a semana. Então, acho que 3 pontos é fácil de você lembrar. Se durante a semana começar a falar e ver propaganda de Páscoa na TV e tal, aí você lembra dos 3 pontos e conversa em casa sobre esse assunto ou no culto doméstico, tá bom? O primeiro é sobre o significado da Páscoa. O que significa a Páscoa? E nós lemos o texto aqui, se você tiver com a Bíblia aberta, você vai ver que nós estamos num momento da história aqui do povo de Israel, em que o Egito já enfrentou 9 pragas, sendo a última praga a das trevas sobre toda a terra, que atingiu os egípcios, não atingiu o povo de Israel. E depois daquela praga ainda, Deus falou que ia enviar uma última praga, porque o coração de Faraó, assim como o nosso coração, se endurece muitas vezes quando ouve a palavra do Senhor, quando está diante da vontade de Deus. A gente gosta muito de fazer o paralelo nosso com o povo de Israel, né? A gente não gosta de fazer o paralelo com o Faraó, não, mas nessa história a gente é muito mais Faraó do que povo de Israel, a gente endurece nosso coração, e Faraó endureceu o coração, e Deus disse: eu vou mandar uma última praga, e essa vai ser definitiva, pode preparar, porque vai ser tão sério o negócio, que os egípcios vocês vão despojar os egípcios. Quando a pessoa ia para a guerra, quando o povo ia para a guerra, e que
sobressaía ou submetia outros povos ao seu domínio, eles saíam fazendo limpa, né? Trazendo tudo que era prata, ouro e objeto precioso, porque era vitorioso na guerra. E o povo de Israel fez isso sem lutar, porque os egípcios começaram a dar para eles prata, ouro e animais, para eles poderem levar para a adoração, porque eles estavam com medo de que, depois que aconteceu essa 10ª praga, de que eles também fossem mortos pelo Deus de Israel. E a gente está nesse momento aqui da 9ª praga, Deus anunciando a 10ª praga. Mas a 10ª praga, para que ela acontecesse, ela veio cercada de um cerimonial, ela veio cercada de uma aliança que Deus fez com o seu povo. E essa aliança era a seguinte: o povo de Israel teria que, no primeiro mês, e aí se estabeleceu o calendário de Israel, o mês de Abib, o primeiro mês, eles, no 10º dia desse mês, eles iam separar um cordeiro que tinha que ser um cordeiro limpinho, aquela coisa mais linda do mundo, que não tinha nenhum defeito, ele era um cordeiro perfeito, vamos dizer assim, e ele ficava com esse cordeiro até o 14º dia, guardava esse cordeiro 4 dias, e nesses 4 dias, entre o 10º e o 14º, ele chamava a família, toda a sua família, até o ponto que desse para dar conta do cordeiro. Se uma família fosse pequena e não desse conta, ele chamava outra família para dividir aquele cordeiro. E aquele cordeiro era então imolado, seria imolado no 14º dia. No crepúsculo da tarde, é poética essa linguagem de Moisés aqui. No finalzinho da tarde, esse cordeiro era imolado e ele era totalmente assado, e ele devia ser comido às pressas, né? Tem uns irmãos que não iam ter dificuldade para isso hoje, né? Lá em casa eu conheço também que ia comer facilmente do jeito que Deus estava mandando, ia comer às pressas, e não comia somente a carne do cordeiro, ia comer com ervas amargas, esse prato de cordeiro. Essas ervas amargas era apontando para uma outra simbologia de que, assim como tinha sido amarga a servidão, a escravidão no Egito, eles, quando comessem, queriam lembrar: nossa, Deus me livrou de uma vida amarga e me fez sair de uma vida amarga. E eles comiam com ervas amargas e com pão sem fermento, um pão asmo, um pão sem fermento, em que eles deviam comer também apressadamente, e o pão era sem fermento, porque não dava tempo de esperar a levedura. Aí, cadê Neto, que sabe fazer pão? Tem que colocar o pão lá, deixar descansando, nada disso. Pegava o pão e comia esse pão rapidamente, e por isso ele era sem fermento, simbolizando também a questão da pureza do povo. E a gente vai entender um pouco mais adiante isso, a consagração da vida sem pecado e essa pressa com que o povo saiu ali do Egito. Mas tem um outro elemento que esse é fundamental para nós entendermos o porquê que hoje nós não comemoramos a Páscoa. Nós não guardamos dia santo, nem comemoramos a Páscoa, como os judeus comemoram ainda. É que esse sangue, ele tinha que ser aspergido na verga da porta e nas ombreiras da porta. E se fazia isso para dar sentido a exatamente o nome Páscoa. A palavra Páscoa, no original, é pecha, que é passagem, significa passagem. Porque naquela noite do 14º dia, o anjo destruidor que o Senhor iria enviar, que era a 10ª praga, iria passar pelas casas ali. E quando ele passasse e visse o sangue aspergido sobre aquela casa, ninguém, vocês viram que nós lemos, ninguém deveria sair de casa, todos ficavam ali dentro. E o anjo destruidor, quando passasse pela casa e visse o sangue sobre as vergas e os umbrais das portas, ele passaria, seria a Páscoa do Senhor, ele passaria por aquela casa. E na casa onde não houvesse o sangue, ele entraria naquela casa. E o fato que todos vocês conhecem da história é que houve grande clamor e alarido naquela noite, e até mesmo o filho primogênito de Faraó morreu, de modo que Faraó mandou que
Moisés juntasse o povo ali, e todo o povo do Egito despachou o povo de Israel, que teve que sair apressadamente daquela terra para adorar ao Senhor. Então a Páscoa significa essa passagem, a Páscoa ou Pecha significa passar por cima, alguns traduzem como saltar por cima, significa essa passagem. Nos tempos de Jesus, provavelmente, eu lendo alguns comentários, essa ceia, essa celebração era feita mais ou menos assim, eles não tinham as mesas como nós temos hoje, né? Numa altura para a gente ficar sentado, as pessoas ficavam reclinadas, quase deitadas nas próximas à mesa, e havia uma bênção no dia da festa, e depois dessa bênção havia um primeiro cálice em que se bebia esse cálice de vinho e era repassado para todos ao redor da mesa, e aí eles comiam as ervas verdes amargas, né, os molhos de frutas eram servidos, e aí um filho mais novo perguntava, igual como a gente leu aqui no capítulo 12 de Êxodo, o filho mais novo da casa perguntava assim, sempre, toda a Páscoa que se comemorava, que os judeus comemoravam, perguntava, que é isso, pai, por que isso? Por que a gente está comendo erva amarga? Por que a gente está fazendo essa celebração? E aí o chefe da família interpretava os elementos, os pães asmos, as ervas amargas, o cordeiro que ali estava sendo oferecido, e de acordo com o que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 12, se cantava uma primeira parte do Halel, que eram hinos do saltério, hinos em que, do jeito que a gente cantou aqui, responsivamente, e se cantava Salmo 113, Salmo 114. Depois, um segundo cálice era compartilhado, uma oração de bênção era pronunciada sobre o pão sem fermento, que era distribuído também com todos. E o cordeiro pascal, aquele cordeiro que eles assavam ali para toda a família, era então partido ali e comido. E a cerimônia terminava um pouco depois com um terceiro cálice, que era abençoado. E se cantava a segunda parte do Halel, o Salmo 115 até o Salmo 118. Por que eu estou contando como é que funcionava essa cerimônia da Páscoa para os judeus? Porque isso vai fazer muito sentido quando nós chegarmos no nosso terceiro ponto hoje, que é sobre a ceia do Senhor. E o que é que nós podemos aprender apenas meditando sobre o significado dessa celebração, o significado da Páscoa? É que, meus irmãos, como aplicação, eu gostaria de deixar com vocês, até já comecei falando na introdução, que nós podemos aproveitar esse feriado. Você pode pensar em viajar, você pode, sei lá, vai ficar para vir para o culto da ressurreição, mas aproveite esse momento para, em família, ensinar aos seus, conversar com a sua família, com seus filhos, com o seu cônjuge, talvez com os seus sobrinhos, sobre o significado da Páscoa, o real significado da Páscoa. Não faça só comer chocolate, não. Dizem que chocolate é um dos 6 alimentos que melhores, de preferência aqueles que têm mais cacau, né? Mas não faça só comer chocolate, não se empanturre de chocolate esses dias, não. Leiam junto a história das 10 pragas, de como Deus resgatou o seu povo com mão poderosa, braço estendido, da praga dos primogênitos, que foi essa última praga que fez com que o povo saísse do Egito. Ensine os seus, a sua casa, sobre a gravidade do pecado do homem, e como o pecado meu, o pecado seu, o pecado dos meus filhos, o pecado dos meus pais, como o nosso pecado levou o nosso Senhor até a cruz. Desde o início, desde o princípio, Ele veio até nós pela graça, sempre foi graça, sempre foi o Senhor buscando resgatar o seu povo, sempre foi o Senhor que foi ao encontro de Adão no Éden, sempre foi o Senhor que foi lá até Abraão para se submeter a uma aliança, porque um Deus santo, poderoso, que vive independente da existência de suas criaturas, porque é que Ele vem até Abraão e se submete a uma aliança com ele? É porque é graça do Senhor que Ele estende. Ele entra em aliança com os reis, entra em aliança com Davi, porque é graça que Ele estende ao seu povo.
E ele entra em aliança conosco, com o seu povo, através do seu Filho agora, que morreu por causa dos nossos pecados, assim como aquele cordeiro deu a sua vida em substituição dos primogênitos da casa onde havia o sangue. O Senhor concedeu a lei para que o seu povo pudesse voltar-se para ele, mas assim como o Faraó, nós endurecemos o coração e somos incapazes de salvar-nos pelas nossas próprias obras, pela nossa obediência, nosso esforço de obedecer à lei. E por causa do nosso pecado, Deus enviou seu Filho para derramar o seu sangue precioso em nosso lugar. Depois de você ensinar isso tudo, falar que o sangue de Cristo Jesus está sobre nós, e é por causa do sangue de Cristo Jesus é que nós também passamos. Aí pode rolar algum chocolate em casa, quem sabe. Mas aproveite essa oportunidade, que a cultura é tão forte, falando a respeito de Páscoa, e tão equivocada a respeito da Páscoa, para você, de repente, estudar. Aproveita o culto doméstico essa semana, ou fazer um culto doméstico, tem feriado, não é possível, um feriado não dá para fazer um culto doméstico. Vamos lembrar do que foi pregado no domingo e vamos falar sobre o significado da Páscoa. Esse é o meu primeiro ponto hoje, meus irmãos. Meu segundo ponto, também, para ser bem claro, é que a Páscoa era apenas a sombra do sacrifício do Cordeiro Pascal perfeito. O que nós temos muito revelado no Velho Testamento são sombras. À medida que Deus ia trazendo a sua revelação progressivamente ao seu povo, Ele ia trazendo sombras daquilo que Ele ia revelar mais à frente. Todo o Antigo Testamento aponta para a obra redentora de Cristo Jesus, assim como o Novo Testamento. Cristo é o centro da revelação de Deus. Ele é a revelação do próprio Deus, diz o autor de Hebreus. E a Páscoa não podia ser diferente. Deus não diz, porque eu gosto mesmo de que mata o cordeiro, porque é o cordeiro, é esse sangue que realmente faz com que o pecador seja perdoado. Nada disso, é porque isso apontava para algo que Deus iria revelar mais adiante, para a sua perfeita salvação em Cristo Jesus. A Páscoa era apenas uma sombra do sacrifício do cordeiro pascal perfeito. Se não vejamos outras passagens da Escritura Sagrada que vão autenticar essa verdade, de que essa Páscoa foi instituída para que o povo pudesse atentar para o verdadeiro Salvador, para aquele que nos livra da destruição eterna, e não apenas ficar olhando para o passado, comendo carne de cordeiro e ervas amargas, lembrando de uma salvação pretérita lá no Egito, mas olhar para um Deus que salva através do seu Filho. Isaías, o profeta, Isaías 53, verso 7, diz que ele é um dos textos que pastor James diria que tem que ser escrito com letras douradas. É um texto muito precioso para mim. Diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O apóstolo João vai escrever num texto que é muito conhecido e que nós decoramos, às vezes recitamos sem nem pensar nele, de que ele é não apenas o primogênito, ele é o unigênito do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como nós temos aqui uma relação com os primogênitos no Egito que morreram, Deus deu o seu unigênito, não houve substituto, porque ele não era apenas o unigênito do Pai, mas ele era o próprio Cordeiro Pascal. E nesse sentido, a palavra de Deus, ainda o apóstolo João, lá em João 1:29, vai dizer que João Batista, quando viu Jesus vindo se batizar, ele olha para Jesus e diz o seguinte, João 1:29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cabeça de João Batista houve a conexão imediata, o Cordeiro que livrou o povo lá, que deu a sua vida, foi sacrificado em substituição
para que o destruidor não atingisse aquela casa, aquela família. Agora ele olha para Jesus e diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, repreendendo a impureza do pecado da igreja de Corinto, ele diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Não há mais necessidade de olharmos para a Páscoa e de guardarmos dias, ou meses, ou anos, ou dias santos, ou festas, ou luas. Não há necessidade disso, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa apontava para esse Cordeiro perfeito, que não só livraria uma família da passagem do destruidor, mas que tira o pecado do mundo. Hoje eu conversava com os irmãos aqui pela manhã e dizia: o Senhor morreu pelos nossos pecados, não só pelos pecados que eu cometi até hoje, pelo que eu cometi hoje também, mas pelos que eu vou cometer, porque o sacrifício dele foi pleno, suficiente e perfeito para nos perdoar e purificar de todo pecado. Eu me arrependo diante do Senhor e confesso o meu pecado diante dele, porque agora eu sou nova criatura e não há como eu me relacionar com Deus Santo vivendo em pecado, mas o sacrifício de Cristo é perfeito, é suficiente para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. João, escrevendo em Apocalipse, descrevendo a visão gloriosa do trono de Deus, ele diz em Apocalipse 5, 6, ele diz: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele parecia que estava morto, mas estava vivo, aquele cordeiro que João viu. E essa passagem, Itiel? É passagem, sim, é passagem da condenação, por causa dos nossos pecados, do salário pelos nossos pecados. O sangue marcava as casas por onde o destruidor apenas passaria. O destruidor, muitas vezes a Bíblia, em alguns momentos a Bíblia, especialmente no Velho Testamento, vai se referir a um anjo destruidor como sendo um anjo enviado de Deus para realizar a sua justiça, para ser instrumento da ira de Deus. E a destruição de todos os pecadores, o destino de perdição eterna para todos aqueles que foram rebeldes ao chamado do Senhor, ao chamado do Evangelho, é nada mais, nada menos do que a manifestação no último dia da ira de Deus, da satisfação da perfeita justiça de Deus. Alguns comentaristas vão além, e aí tem hora que a gente olha assim e lê, mas dizem que eles enxergam no movimento do sinal do sangue nos aspergidos de forma horizontal, nas vergas e verticalmente nos umbrais, nas ombreiras das portas, como uma referência à cruz de Cristo. Mas particularmente eu acho que isso aí já é alegorizar demais. Não precisa de imaginar isso para perceber que Cristo, que a Páscoa apontava para Cristo Jesus, e Cristo Jesus de fato é o nosso Cordeiro Pascal. 1 João 2,2, primeira epístola de João, ele refere-se assim a Jesus: ele é a propiciação, a substituição. Era isso que muitas dos sacrifícios no Velho Testamento significavam. Ele substituiu o seu pecado, o pecado do sacerdote, o pecado do povo, pelo cordeiro, ou pela ovelha, ou pelo sacrifício que era trazido ali, e se aspergia o sangue no altar, e o sacerdote tocava ali no altar, para que aquela oferta simbolizasse ali a substituição dos pecados do ofertante. E João vai dizer: ele é a propiciação. Jesus é a substituição pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Cristo satisfez as exigências da lei de Deus com perfeita obediência e o pagamento pelos pecados. Com sua vida e morte na cruz, tornou-se um meio pelo qual nós somos perdoados, a forma de reconciliar
eu e você, a mim e a você, reconciliar o ser humano com Deus. Paulo arremata da seguinte forma lá em Romanos capítulo 3. Verso 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Ele é a substituição pelos nossos pecados. E para não ser exaustivo aqui, mas só mais um versículo, também precioso, João 5, 24, que diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós podemos lembrar da passagem também da Páscoa, mas não do anjo destruidor, é que nós experimentamos uma passagem também. O Senhor Jesus nos ensina de que nós passamos da morte, de uma situação de mortos nos nossos pecados, condenados por causa dos nossos pecados, para uma situação de vida e de vida eterna. A Páscoa dos judeus apontava para passagem. Então, se você quer lembrar da Páscoa de algum modo, que não seja por causa de ovos, ou coelhos, ou peixe, ou jejum, que for, mas porque você experimentou, tem a experiência da passagem, da escravidão do pecado, do império das trevas, como diz Paulo lá aos Colossenses, para o reino do Filho, da sua luz, para a vida em Cristo Jesus, da condenação da morte que pesava sobre nós, por causa dos nossos pecados, para agora a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Passagem de uma vida sem sentido, como nós cantamos aqui. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Mas quem não crê em Jesus, quem não experimentou o novo nascimento, quem não foi remido por esse sangue precioso, ele não pode cantar isso. Ele pode até acompanhar quem está tocando aqui, mas ele só canta isso como verdade autêntica, se de fato ele foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Porque quem foi lavado pelo sangue de Jesus passou de uma vida sem sentido para viver por esses 60, 70... Ontem foi aniversário de Neto. Aí eu dei uma palavrinha lá e disse, olha, Moisés disse que o homem chega a 70, talvez máximo 80, mas se passar de 70 é canseiro, enfado, você sabe que você está chegando perto disso, né? Uma palavra de admoestação para ele. Mas, na verdade, o Salmo 90 é uma contemplação da brevidade da vida e da grandiosidade de Deus e da possibilidade de termos certeza na promessa de vida eterna, de olharmos para a eternidade e olharmos para a brevidade dessa vida e dizer, não nasci apenas para esses 70, 80 anos, eu nasci para a vida eterna. Lembre-se disso. Como aplicação, então, meus irmãos, não há por que, a rigor, nos agarrarmos à sombra, aquilo que era sombra apenas daquilo que já foi revelado para nós na palavra de Deus, na história da redenção. Não há por que nos agarrarmos à sombra se podemos experimentar o que é pleno, o que é perfeito. Por isso a Páscoa só faz sentido se, em vez de olharmos para a festa, olharmos para Jesus. Se, em vez de olharmos para as comidas e para a tradição, nós olharmos para a cruz. Se, em vez de olharmos para o consumismo, se, em vez de olharmos para a liturgia, o que for, nós olharmos para a ressurreição. É assim que a Páscoa faz sentido. Mas você pode não ter essa certeza de que eu falei e recear pela condenação do destruidor, sem esperança e sem Deus. Não importa a obra que você pratique, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e crer nele, unicamente confiar nele,
para a sua salvação, para a vida eterna. Não só a Páscoa, mas toda a Bíblia, toda a história, toda a revelação, toda a história aponta para Ele, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, hoje e pelos séculos. Amém. Queridos, meu último ponto, porque eu acreditei por um momento que com 3 pontos eu seria mais objetivo. Mas lembre-se em casa, significado da Páscoa. Segundo ponto, a Páscoa é somente a sombra do sacrifício do Cordeiro Pascal perfeito. O terceiro e último ponto, para você lembrar no culto doméstico. Para falar de Páscoa hoje, eu tenho que falar de ceia do Senhor. E eu queria então que você, com esse texto que nós lemos, e com aquela ideia de como é celebrada, como os judeus celebravam a Páscoa, eu queria que você fosse lá para Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, que eu vou encerrar a mensagem com esse texto. Marcos capítulo 14. Meus irmãos, a Páscoa se cumpre em Jesus, e a celebração da ceia do Senhor é um gostinho da festa das bodas do Cordeiro em seu reino. Assim como a primeira aliança foi estabelecida com o sangue do Cordeiro, aqui nós temos uma nova aliança estabelecida com o sangue de Cristo Jesus. Ele estabelece uma nova aliança, uma nova administração da aliança. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 14, verso 22 em diante. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Lembra que eu falei que o cálice passava e todos bebiam? Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, o Halel, saíram para o Monte das Oliveiras. O texto, a semelhança do que nós vimos lá da instituição da Páscoa, Jesus está aqui, o momento de Jesus. A semana de Jesus foi bastante agitada. Ele entra em Jerusalém, montado num jumento que 2 de seus discípulos vão buscar. Já é um momento especial para os discípulos, porque Jesus diz: olha, vão lá, você vai encontrar um jumento amarrado, assim ninguém nunca montou nele. Você vai lá e vão perguntar: por que você quer esse jumento? Ele diz: não, meu Senhor precisa dele. Aí ele vai deixar você pegar. Já teve um milagre aí do cara abrir mão do jumento, né? Não é como hoje, que hoje a gente pensa assim, jumento não tem dono, mas naquela época tinha. E aí ele entra em Jerusalém no domingo, que seria hoje, o domingo de Ramos, né? Como a igreja romana estabelece como domingo de Ramos, o domingo anterior à Páscoa. E ele entra e as pessoas saúdam e gritam: hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, e colocam suas vestes como se ali estivesse entrando um rei em Jerusalém, e colocam os ramos de palmeira para que o jumentinho possa andar, e aquelas vozes não enganam o coração do mestre, não enganam o coração do filho do carpinteiro, porque ele sabe que aquelas vozes em breve vão, as vozes que ecoam em exaltação à entrada do filho em Jerusalém, do filho do homem, serão as vozes que em breve vão gritar: crucifica-o, queremos Barrabás. Mas ele entra ali em Jerusalém, ele tem no dia seguinte um embate com um monte de negociante que estava negociando os sacrifícios, as oferendas, tinham virado motivo de comércio dentro da sinagoga ali. Ele sai virando, chutando mesa e diz: a casa do meu pai é casa de oração e vocês transformaram em covil de salteadores. E por aquela semana ele profere o seu sermão escatológico, falando da sua segunda vinda, quase que preparando os discípulos para uma despedida, enchendo seus corações de promessas, de consolador e de esperança. Numa casa ele é ungido por uma mulher e que recebe bastante crítica, e nessa unção ele diz: olha, ninguém
deixa ela aí, dizer que está chorando e aí ungindo, porque ela está ungindo meu corpo para a minha morte. E os discípulos vão ali somando ali, 2 mais 2 e tal, e esse homem está falando em morte demais, e estão sentindo aquilo, está se aproximando o momento, e aí ele senta para cear, a ceia da Páscoa, com os seus discípulos. E lembra que eu falei como era a mesa, meio deitado lá, aí o chefe da família se levanta e profere a bênção, e divide o cálice e parte o pão. E aí o filho mais novo pergunta, o que foi? Por que a gente está comendo essas ervas amargas? E aí ele conta o que foi a história lá de Israel saindo do Egito. Só que Jesus não conta a história desse jeito. Jesus mostra que ele é o cumprimento da palavra de Deus. Ele é o Cordeiro da Páscoa. O texto começa dizendo que enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou. No final da ceia pascal, o Senhor instituiu o novo, queria substituir o antigo, porque agora o Senhor estava instituindo uma nova Páscoa, uma nova forma de observar essa cerimônia. Algo novo que ele estava instituindo, que nós conhecemos como o sacramento da Santa Ceia. Como chefe da família dos discípulos, ele se levanta, recita a oração, ele parte o pão e oferece aos demais. Ele não olha mais para o Egito, ele olha para a sua própria morte, que vai acontecer em breve. Algumas horas aqui para frente, o antigo símbolo que exigia o derramamento do cordeiro, do sangue do cordeiro, teria servido o seu propósito, de apontar para o Cordeiro Santo. E agora alcançaria o cumprimento no sangue derramado no Calvário. Essa ligação estreita entre a Páscoa e a ceia do Senhor deixa claro que as duas celebrações apontavam para Jesus, o único e suficiente sacrifício pelos pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo. Aí entra o cálice. Versículo 23, a seguir tomou Jesus um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. E Jesus oferece agora o cálice da nova aliança no seu sangue. Ele está instituindo a nova aliança. Mais à frente vocês vão lembrar de que ele está no Getsemane e ele está suando sangue, sofrendo, tendo um vislumbre da dor e do sofrimento que ele iria passar. Hoje pela manhã, uma irmã me fez uma pergunta de gaveta, não sei se ela está me acompanhando na internet, mas ela disse assim, Tiel, por que é que Jesus na cruz disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele recebe naquele momento todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito e é pleno. E o Deus santo, justo, verdadeiro e bom, ele não compactua, ele não convive com o pecado. E naquele momento, Jesus sentiu sobre si o seu pecado e clamou pelo Pai. E ele recebeu ali o cálice da ira de Deus. Ele pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele recebeu o cálice da ira de Deus pelos nossos pecados, a justa ira de Deus, e ele enfrentou o sofrimento e a dor por cada um dos nossos pecados. E ele hoje nos oferece o cálice da sua graça, o cálice da comunhão pelo seu sangue. Todos beberam, porque assim como a ceia do Senhor era para ser comida em família e juntar o povo, e todo o povo tinha que comer, quem não participasse é porque não era do povo, também a ceia do Senhor é para ser, para participar, é para todo o povo de Deus participar, e todos ali participaram. Conforme o ensino do próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, diz que nós devemos tomar a ceia com discernimento. Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si, traz justa condenação para si. A ceia do Senhor nunca é um assunto privado, algo que ocorra somente entre Deus e a pessoa. Quando você tomar a ceia do Senhor, domingo que vem, você faça a sua oração, sonde seu coração, depois abra os olhos e veja o corpo de Cristo que está ao seu lado, que está atrás de você, que está na sua frente.
é a forma de tomarmos, que comermos o pão e tomarmos o sangue de Cristo, é discernindo o corpo de Cristo. Foi assim que ele nos ensinou. Todo o povo deveria participar da Páscoa. É o sangue da nova aliança. É isso que o Senhor Jesus diz no versículo 24: isto é o meu sangue, o sangue da nova. Olha que loucura! Jesus ele está ali celebrando a Páscoa e de repente ele muda tudo e institui algo novo. Não é mais a Páscoa como eles conheciam lá do Êxodo, a Páscoa lá de Êxodo capítulo 12, mas ele agora diz: olha, vocês comam assim, vocês partam o pão e comam entre vocês, esse é o meu corpo que é dado por vós. Tomem esse cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que eu estou derramando em favor de muitos. A aliança é uma relação especial de Deus com o seu povo. E essa aliança, essa nova aliança havia sido predita pelo profeta Jeremias. A reconciliação com Deus sempre requer derramamento de sangue. É assim nas alianças que foram seladas no Velho Testamento. E foi assim com o nosso Senhor. Ele sela o seu testamento, sela a aliança com o seu precioso sangue e faz uma promessa. Se lá no Êxodo a promessa da participação comendo o cordeiro pascal, colocando o sangue ali, era de que o destruidor não passava, agora há uma promessa maior, porque a revelação ela tem um caráter progressivo na palavra de Deus. Agora, é algo maior do que simplesmente o receio de ser destruído, é algo novo, é a bênção da vida com Ele. Ele diz assim, olha, em verdade vos digo. Quando ele queria dizer assim, os outros profetas falavam assim diz o Senhor. Jesus não dizia isso porque ele era o próprio Deus, então ele diz assim, em verdade eu vos afirmo. Aí lá vem promessa, lá vem revelação. Ele diz, em verdade vos digo, jamais beberei. Ele está firmando um compromisso ali com eles, eu não vou mais beber enquanto a gente não instituir novos céus e nova terra. Eu jamais beberei do fruto da videira até aquele dia. Eu vou passar por esse cálice, eu vou enfrentar a cruz. A Páscoa que vocês aprenderam a observar até hoje, até este dia em que eu estou partindo aqui com vocês e ensinando esse sacramento, essa ordem para ser obedecida, essa Páscoa ela vai revelar para vocês, essa nova aliança, novo sangue, de que nós vamos todos beber novo no reino de Deus. A promessa que Ele nos fez. Os crentes transformados, ressuscitados, gloriosamente redimidos, festejarão para sempre na companhia do Senhor, louvando eternamente. Espero que Dona Rosemary esteja em casa dando glória a Deus. Um aleluia. A ceia do Senhor aponta também para a esperança futura. Não é apenas como a Páscoa, por isso que ela é melhor, por isso que ela é maior, porque a Páscoa remete só ao passado. A ceia, ela não só lembra do passado, da morte de Cristo, mas ela aponta para o futuro. Uma celebração perfeita, as bodas do Cordeiro, em que o servo sofredor estará ali, como Cordeiro vitorioso e anfitrião. Meus irmãos, nós não precisamos mais de sangue de animais, nem observação de festas, dias especiais, não precisamos de colomba, de frutas cristalizadas, chocolate. E mais importante do que você vir para o café da manhã da ressurreição, eu quero que você venha. Não me entenda mal, venha para o café da ressurreição, vai ser uma benção aqui, a gente lembrar da ressurreição do Senhor, cantar aqueles hinos de ressurreição, vai ser muito bom. Mas mais importante do que você vir para o café da ressurreição, como assim é chamado, e alguns vão chegar só para o café mesmo, é você vir para a ceia do Senhor à noite. E aí eu quero convocar você, porque Jesus deixou 2 mandamentos, 2 ordens para ser obedecida. Uma, que a gente indo batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipulando e ensinando a guardar todas as coisas que Ele tinha ordenado. E 2, comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, eu quero convidar vocês a, nessa Páscoa, valorizar o que precisa ser valorizado. A cruz, a morte de Cristo e a ressurreição dele dos mortos, que nos dá essa esperança
de que comeremos e beberemos com Ele nas bodas do Cordeiro para sempre. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Pai, muitas vezes nós somos levados pela cultura do tempo presente, Senhor, a valorizarmos aquilo que é palha, aquilo que passa, Senhor, que é passageiro, e não darmos o valor devido àquilo que o Senhor Jesus, aquele que tomou o cálice dos nossos pecados, não somente os meus, mas de todos aqueles por quem o Senhor morreu, e não valorizarmos devidamente, Senhor, o Teu mandamento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado pelo Cordeiro Santo, perfeito, que se entregou de uma vez por todas por nós. O próprio Deus se fez carne e morreu na cruz, derramando o seu sangue sobre nós, para que assim como na Páscoa o povo experimentasse libertação, nós fôssemos libertos do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Ó Deus, e se nessa noite, Pai, alguns daqueles que estão ouvindo essa mensagem ou que ouvirão, Senhor, se eles ainda não experimentaram isso e nem conseguem ainda participar desse modo sensível do símbolo da aliança que é a ceia do Senhor, Pai, que o Senhor possa operar para a glória do Teu nome, a Tua graça, Senhor, que é sempre graça, é sempre o Senhor que vem nos alcançando, é sempre o Senhor que vem até nós, nos resgatando, nos salvando, que o Senhor opere a Tua graça, estendendo a todos aqueles que o Senhor destinou para a salvação. Ensina-nos, Senhor, a vivermos desse modo, e desse modo pregarmos o Evangelho, testemunharmos de que o Senhor morreu na cruz, e de que o Senhor ressuscitou dos mortos, e que isso faz sentido ser lembrado, qualquer que seja o dia, muito mais nessa Páscoa. Para a glória do Teu nome, é assim que o Teu povo ora, em nome de Jesus. Amém.